Esse vídeo aqui é especial para as pessoas que estão estudando mais teoria, só que quando vai aplicar em determinado projeto, acaba ficando todo perdido, sabe? Não entende direito o que vai acontecer, não consegue pegar toda a parte que estudou teórica e consegue aplicar dentro do projeto. E pessoal, eu também já passei por isso, sabe? Já chegou um momento em que eu só estudava teoria, falava, eu vou estudar a teoria 100% e agora eu vou conseguir fazer tudo. E aí, quando eu chegava para poder aplicar, fazer um projeto que ele é parecido com a prática, assim, eu não conseguia progredir nele. Então, eu vou deixar 3 dicas para vocês de como eu aprendo qualquer coisa em tecnologia, qual é o meu passo a passo para poder fazer, e vou explicar da onde que eu também tirei isso tudo, que tudo vem da psicologia. Então é a gente começar a usar a nossa cabeça a nosso favor mesmo, né? E pessoal, no final do vídeo eu vou deixar uma quarta dica bônus para vocês, para além de vocês conseguirem progredir nessa parte de programação, vocês ganharem grana com o aprendizado de vocês. Então é conseguir conciliar a parte do aprendizado com uma parte profissional, de uma parte do mercado de trabalho. Então fiquem no vídeo porque vai ser muito massa assim para vocês. Para começar, eu vou me apresentar, eu sou o Lucas, eu sou o fundador da First Day. Para contar um pouquinho da minha experiência, quando eu comecei a programar, foi quando eu entrei na faculdade de engenharia de computação na USP. E beleza, eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso focar em programação, é isso que eu tô fazendo, né? Até então eu não sabia nada. E eu decidi entrar numa empresa júnior. E até então eu tava até pegando vídeos aleatórios, pegava tutoriais, mas nunca pegava para aplicar certo tipo de coisa. Então, querendo ou não, eu não sabia nada de programação, sabe? E aí, quando eu entrei na empresa júnior, eles me passaram um projeto que era para basicamente fazer um aplicativo de caminhoneiro. E aí, era numa linguagem que eu nunca tinha feito, que na época era Ionic, com Angular e tudo mais, era uma coisa bem complicadinha, né? Eles venderam esse projeto bem alto. O que que aconteceu, pessoal? Eu peguei e falei, eu fiz todos os cursos, peguei vídeo do YouTube, peguei vídeo da Lura, assim, eu falei, não, eu vou entender tudo. Peguei toda a teoria, devorei ela e falei, não, agora eu vou fazer as coisas. E aí o que aconteceu, pessoal? Quando eu cheguei para fazer o projeto, eu fiquei perdido. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu tentava encontrar padrões das aulas que eu tinha feito, mas era tudo muito diferente, por mais que era muito parecido. Hoje eu tenho uma consciência que era muito parecido, mas na época assim eu falei, putz, eu tô perdido. Só que, pessoal, como eu tava aplicando um projeto na prática, eu tinha um problema a resolver. Eu tava focado em não só fazer o aplicativo, mas sim de resolver aquele problema. Depois disso, acabou que a gente conseguiu entregar todo o projeto, né? Foi muito complicado, não vou mentir para vocês, mas a gente conseguiu completar todo o projeto. E o que eu comecei a perceber? Todas as outras vezes que eu ia estudando alguma coisa, eu sempre tinha um problema. Eu não focava, tipo, de só estudar por estudar. Eu sempre colocava um problema, eu tinha que resolver determinado problema. Como que eu vou resolver ele? Não importa, eu vou me virar assim para eu poder resolver. Mas eu sempre tive algum problema. E sempre quando eu só queria estudar alguma coisa por estudar, eu juro, pessoal, eu nunca conseguia sair do lugar, sabe? E eu vou até dar um exemplo na vida prática de vocês. Todo mundo já passou por isso. Quando a gente tem uma prova, assim, da faculdade, uma prova da escola, ensino médio, que seja assim. E aí a gente tem um mês para poder fazer essa prova, para poder estudar, se preparar, né? Assim, pessoal, eu sempre deixava nos últimos 2 dias. E toda vez que eu tentava estudar antes, o que que acontecia? Eu até estudava, mas o quanto eu aprendia nesse um mês antes, tipo 3 semanas antes de fazer a prova, era muito pequeno. E quando chegava 2 dias pra chegar perto da prova, né? Pessoal, eu expandia meu conhecimento, assim, eu pegava, eu estudava, eu tentava entender e tudo mais, sabe? E por que que eu só não fazia isso antes? Pessoal, isso é explicado pelo jeito que nosso cérebro funciona. Tenta imaginar assim, é muito mais fácil você aprender a andar de bicicleta lendo um manual de como andar de bicicleta ou você ir lá e pegar a bicicleta e tentar andar, sabe? Como o nosso cérebro aprende, ele pega um conhecimento teórico, assim, sempre tenta entender, beleza, mas o que que eu vou fazer com esse conhecimento, sabe? Como que eu vou aplicar ele? Lembre-se, nosso cérebro foi evoluído para gastar o menos energia possível. Isso é até uma coisa que tudo na natureza é assim, é sempre gastar a menos energia possível. Daí você aprende alguma coisa e basicamente você não vê sentido, você não vai aplicar ela. Você não tá gastando energia
só por gastar energia. Então esse é que é o ponto, pessoal. E tem uma lei que chama Lei de Parkinson, que ela é muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, que basicamente fala que o trabalho, o que você precisa fazer, ele se expande tempo suficiente à medida que seu prazo aumenta. Pera aí, eu vou explicar isso para vocês, né? Se você tem um dia para fazer determinada task, para fazer determinado projeto, você vai gastar um dia. E se você tiver um mês para fazer essa mesma coisa, provavelmente você vai gastar um mês. Esse é o jeito que o cérebro funciona, sabe? Então, se você definir que você vai fazer um projeto em um mês, você vai fazer de tudo para completar esse projeto em um mês. Se você definir que você tem que fazer em um ano, você vai demorar um ano. Não tem muito o que fazer. Ou pelo menos você vai demorar muito mais do que um mês. Então, pessoal, a gente tem que usar a psicologia, o jeito que o nosso cérebro funciona, a nosso favor, né? E agora eu vou deixar algumas dicas de como que a gente pode focar a nossa área da programação em utilizar esse método e otimizar muito o nosso aprendizado de tecnologia. O primeiro ponto é definir um projeto tangível. Uma coisa que ela é possível de ser aplicada, que faz sentido com o que você quer aprender, né? E que você goste também. Não adianta você pegar e tentar estudar com um tema que você não gosta, sabe? Vamos supor assim, você gosta de LOL e você tenta fazer um projeto que é de aplicação financeira. Não vai dar muito certo. Por que você não tenta fazer essa mesma aplicação financeira, as mesmas features que tem, mas tenta encaixar no contexto do LoL, sabe? Vai funcionar muito melhor assim, você vai estar muito mais à vontade de conseguir progredir com esse projeto. A segunda dica é vocês colocarem prazos para determinada coisa. Então, ó, tem um projeto enorme, né? Divide ele em algumas etapas e coloca data para vocês terminarem cada uma dessas etapas. Isso é a gente usando a lei de Parkinson a nosso favor. Só que, pessoal, não é definir data para vocês não ligarem para essa data e falar, se não completou a data, não importa. Não, é realmente vocês colocarem que eu vou completar nessa data, sabe? E o terceiro, pessoal, é aprender com os erros. Então, como que eu faço hoje? Como que eu estudo mesmo hoje? Eu tenho um objetivo. Vou colocar um exemplo que eu apliquei agora no site da First Day. A gente fez o nosso blog por meio do Notion. Mas antes de eu pensar de fazer o blog por meio do Notion, eu tava pensando, eu quero fazer um blog. E é basicamente isso que eu tava fazendo. E aí eu estudei vários conteúdos, eu peguei, tipo, vários artigos e tudo mais, eu expandi. Eu peguei todas as opções que dava pra colocar um blog que não me dava tanto trabalho. E eu tentei entender todas as opções, assim. E aí eu dei uma olhada no Notion, eu falei, não, peraí, eu acho que dá pra eu pegar um Notion e dá pra eu aplicar alguma coisa. Daí, pessoal, o que que eu fiz? Eu peguei e eu já fui direto pra prática. Eu falei, não, peraí, deixa eu fazer um teste, assim, a gente chama até de POC, né? Deixa eu fazer um teste pequeno, colocar umas coisas na página do Notion e ver se eu consigo extrair. E aí, pessoal, não foi do jeito que eu tava pensando. Eu pensei que eu ia fazer de uma determinada coisa e eu cheguei num outro resultado. Mas ainda não era o resultado que eu queria. Daí eu comecei a estudar mais e errei. E comecei a estudar mais e errei. E comecei a estudar mais e errei. No final, a gente conseguiu completar o site do Notion, ficou muito bom assim. A gente pegou, faz todos o blog, tipo, lá no Notion, depois a gente manda uma chamada para API e ele já manda direto pelo site, assim. Então, realmente, ficou super bom, assim. Mas o que eu tava pensando no primeiro momento, assim, foi muito diferente do que foi o resultado final. Mas o objetivo foi cumprido. Eu queria fazer um blog, e eu fiz um blog. E eu coloquei datas específicas para eu ficar estudando, para eu ficar me aprofundando, para eu conseguir fazer a determinada coisa que no caso era o site do blog. E principalmente, pessoal, eu fui aprendendo com os meus erros. Eu sabia do meu objetivo. E eu tava testando, errando, mas eu sabia do meu objetivo. O meu objetivo tava muito claro, assim, na minha cabeça. Então, eu fui aprendendo com cada interação, com cada parte que eu fui errando, assim, e no final a gente conseguiu completar certo objetivo, né? E pro pessoal que ainda tá aqui no vídeo, eu quero deixar uma quarta dica, que ela é muito interessante, que, pessoal, tente fazer isso alinhado com projetos reais, ou com alguma coisa que você pode ter um retorno de volta. E aí eu vou dar um exemplo. Vocês querem aprender em como fazer um site em HTML, um site, uma landing page normal. Por que você não vê algum parente seu, alguma lojinha da esquina e tenta fazer esse projeto para eles? Sabe? Uma coisa real mesmo, uma coisa que é aplicável. Você tentar pensar, você estruturar
tudo pro negócio deles, assim. Isso é uma parte muito boa, porque você vê principalmente uma aplicabilidade e não só fazer um projetinho, não é só clonar um Spotify, não é só clonar um WhatsApp, não é só clonar um Twitter. Você está fazendo uma coisa focada na realidade. E com isso, você ainda pode vender para ele depois. Imagina, se ficar muito bom o projeto, assim, você fala lá com essa lojinha e você fala, olha, tipo, eu fiz esse projeto aqui pra vocês, eu vi que não tem nenhum site da loja de vocês, por que vocês não me dão, tipo, 50, 100, 1000, 10 mil? Não sei, depende do que vocês estão resolvendo, né? Putz, vocês querem aprender sobre aplicativo, como que faz um aplicativo? Por que você não pega uma empresa que seria muito massa ter um aplicativo e você faz focado neles, assim? E até troca uma ideia, fala, olha, eu vou fazer, se vocês gostarem do resultado, eu vendo pra vocês e tudo mais. É realmente conseguindo pegar esse meio de estudar e colocar numa prática. E colocar de um jeito que vocês também conseguem ganhar com isso, sabe? E por fim, colocando um resumo das ideias, né? Primeiro, pessoal, coloque as coisas sempre práticas. Tente pensar muito mais na solução do problema e muito menos no problema em si. Tenta imaginar o que você vai atingir no final e tenta dividir isso em mini etapas, sabe? Isso é extremamente importante, assim. Coloque prazos realistas. Sempre coloca prazo. Se você não colocar prazo, você vai sempre procrastinar e é normal. E não é que eu tô errado, que você tá errado, que todo mundo tá errado. É assim que o nosso cérebro funciona. A gente tem que só aceitar isso e trabalhar como o nosso cérebro funciona. E por último, pessoal, a gente conseguir aprender com os nossos erros. Porque pode ser que seja uma jornada um pouquinho dolorosa. O que eu quero dizer com isso? Você não sabe como que você vai fazer as coisas. Então, você tem que testar, 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 e cada uma dessas vezes, talvez você vai achar que você não tá aprendendo, que você tá só indo pro lado errado, mas, tipo, continua. Continua, sabe? E não é só continuar aleatoriamente. Cria uma estratégia, entende o que você tá fazendo, mas não desiste. Isso é muito importante e aprenda muito com os erros. Beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Esse é o jeito que eu aprendo e eu consigo aprender qualquer coisa hoje, porque eu sempre foco na resolução do problema, né? A First Day, a gente também consegue pegar todos os projetos que projeto de programação e sempre aplicar em projetos reais. Por exemplo, a gente fez todo um projeto de uma academia que é a Fit Life e basicamente a gente colocou de um jeito que aplicado para uma academia. A gente pensou em toda a estrutura da academia, a gente pensou na regra de negócio da academia, a gente pensou em todo esse contexto da academia. Então, se vocês querem aprender tecnologia, se vocês querem um pouquinho de impulso nisso, dê uma olhada nos links aqui da descrição, no site da First Day, vê se vai ajudar vocês em relação a aprender tecnologia. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários o que vocês curtiram, deixa o like, comentário, compartilha com todo mundo. É muito importante pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!